Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com vocês. E a palavra que eu quero compartilhar está no livro do profeta Joel, capítulo de número 1, no versículo de número 15. Essa palavra, pessoal, é muito forte, mas muito forte mesmo. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final dele. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E que você compartilhasse essa palavra com alguém que está necessitando, de uma pessoa que está aflita, de uma pessoa que está afastada. Compartilhasse com uma pessoa que se encontra fraca, distante da presença de Deus, porque essa palavra vai levantar ela, você pode ter certeza disso. E que você curtisse e desse o seu like, se inscrevesse no canal aqui no YouTube e que você curtisse também a página no Facebook. Você vai estar me ajudando a ajudar pessoas que estão necessitadas. Olha o que está escrito no versículo de número 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Pessoal, normalmente quando você vai ler os livros dos profetas, o capítulo começa da seguinte forma: e veio a palavra do Senhor para tal profeta no dia do rei tal. Só que o livro do profeta Joel é diferente, porque você não vê mencionar nenhum rei. A profecia do profeta Joel é para o povo, é para os anciãos e para os sacerdotes. O livro do profeta Joel foi um livro que foi escrito num tempo de destruição, de devastação, num tempo de crise econômica, crise religiosa, crise social. E foi exatamente nesse tempo de crise que Deus levantou o profeta Joel para profetizar para o povo, para profetizar para os anciãos e para profetizar para os sacerdotes. Além da crise, o povo estava vivendo no pecado. Os sacerdotes avarentos. Tinha tráficos de crianças. Olha o que diz no versículo de número 5, do capítulo 1. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa dos mostos, porque tirado é da vossa boca. Então você vê que havia a prática da embriaguez. No capítulo 3, no versículo de número 6 do livro do profeta Joel diz: e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Então você vê aqui o pecado da embriaguez e o pecado do tráfico de crianças, aonde se vendia crianças para os gregos. Agora, olha
a atitude dos sacerdotes diante dessa situação. Lembrando que o cenário que o profeta Joel foi levantado foi um tempo de crise, de devastação, de destruição, crise econômica, crise política. Havia crise religiosa. Olha a atitude dos sacerdotes. No versículo de número 9 do capítulo 1, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Mas olha o detalhe. Os sacerdotes estão entristecidos por causa que o povo está vivendo no pecado, por causa da embriaguez do povo, por causa do tráfico de criança? Não. Os sacerdotes estão entristecidos porque não tinha oferta. Ou seja, esses sacerdotes, eles eram avarentos. E eu já quero dizer algo da parte do Senhor para a tua vida. Quantos que não estão vivendo nessa situação? Sacerdotes que eram para estar preocupados com o povo, que eram para estar preocupados com as pessoas, que eram para estar preocupados com a situação que o povo estão vivendo, mas eles estão preocupados com a oferta que não está entrando. Olha a situação que está. O profeta Joel, ele profetizou para Judá. Agora, não se esqueça do versículo 15 do capítulo 1. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Quer viver na embriaguez? Viva! Mas o dia do Senhor vai chegar. Quer priorizar coisas mais do que pessoas? Priorize. O dia do Senhor vai chegar. Sacerdote, o falso profeta, que se preocupa mais com a oferta do que com as pessoas, quer continuar na prática da avareza, da ostentação. Viva! Mas o dia do Senhor vai chegar. Quer viver uma vida dupla, ser uma coisa na igreja e outra fora? Pode viver à vontade, mas eu quero te dizer que o dia do Senhor vai chegar. Quer ficar dentro da igreja com mágoa, com ressentimento? Pode ficar, mas o dia do Senhor vai chegar. E quando o dia do Senhor chegar e você estiver praticando esse pecado que você não quer abandonar, você vai ficar. Se você morrer na prática do pecado, nessa situação que você se encontra, sacerdote avarento, você que vive na embriaguez, você que vive priorizando coisas do que pessoas, o dia do Senhor vai chegar. Se você morrer nessa situação, você vai para o inferno. O livro do profeta Joel, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é que houve um tempo de devastação e de destruição. A segunda etapa é que
Deus restituiu aquilo que o povo havia perdido. E a terceira etapa é que acontece um tempo de renovo na vida daquelas pessoas. E a palavra que eu quero liberar para você é essa. Você pode estar passando por um tempo de crise. Você pode ter passado por um tempo de crise. Mas eu profetizo em nome de Jesus que vai chegar o tempo da restituição. E tudo aquilo que você perdeu, Deus ele vai restituir tudo de volta. Em o nome do Senhor Jesus. Deus vai restituir de volta tudo aquilo que você perdeu. Agora preste atenção. Existe o passo que você precisa dar para esta restituição chegar. O profeta Joel, ele viu a situação do povo. Ele falou: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Olha para mim, por favor. Você não teme que esse dia do Senhor chegue e você vivendo na prática do pecado? O profeta Joel, ele disse para o povo, versículo 13 do capítulo 2, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Primeira coisa, você quer restituição? Se arrependa. Se converta. A segunda coisa é que Deus, ele não se arrepende daquilo que ele prometeu. Ele se arrepende do mal. Do mal. Mas não daquilo que ele prometeu. Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O profeta falou para o povo, rasga os vossos corações e não as vossas vestes. E se arrependa, se converta ao Senhor. Busque a presença de Deus, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Aí no versículo 15 do capítulo 2 diz, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo. Olha Deus falando para o sacerdote, pedindo para os sacerdotes clamar pelo povo. Eles estavam entristecidos porque a oferta não entrava. Só que Deus falou através do profeta, vocês precisam se converter. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se santificar. Vocês precisam jejuar. Vocês precisam clamar. Sacerdotes, ore pelo povo. Se preocupe com o povo. Clama pelo povo.
é pelo povo. Porque as pessoas, gente, sempre vai ser mais importante do que coisas. Mas o que nós estamos vendo nesses últimos dias é que muitos estão priorizando coisas e desprezando pessoas. O verdadeiro líder, ele nunca vai desprezar os seus liderados por causa de coisas. Nunca. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Quantas pessoas que estão perdendo casamentos por causa de coisas, perdendo amigos por causa de coisas, perdendo membros por causa de coisas, porque deixou de se preocupar com o povo, com as almas, e passar a se preocupar com o seu bel prazer ou com o seu próprio bolso. Pode deixar que eu vou falar, Jesus. Olha só, no versículo de número 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre alpendres e o altar. Digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o profeta chamou o povo para um arrependimento. O profeta chamou o povo a se converter. O profeta falou, vocês precisam se santificar. Vocês querem restituição? Esse é o caminho. É o caminho do arrependimento, é o caminho da conversão, é o caminho da santificação, é o caminho da oração, é o caminho do jejum. Esse é o caminho. O povo atendeu o pedido do profeta que o próprio Deus havia mandado. E quando o povo obedece, meu Deus, é forte isso daqui. Olha só o que acontece na vida daquele povo. No versículo 24 do capítulo 2, diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta e o pulgão e a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Quando o povo obedeceu, sabe o que Deus fez? Ele tirou a vergonha do povo. E detalhe, tudo que eles haviam perdido, Deus falou, eu vou restituir. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. O tempo de vergonha está acabando. Aquilo que você perdeu, Deus ele vai restituir. Só que como Deus ele não faz a obra pela metade, eu quero te dizer que a obra que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Que não vai haver apenas restituição, mas vai chegar um tempo de renovação para a tua vida. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube,
Eu sei que tem pessoas precisando dessa palavra que se encontram fracas. E eu quero profetizar na sua vida que o tempo de renovo está chegando para você. Olha o que diz no versículo de número 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Vai vir um tempo de renovo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Foi o que o Senhor Jesus disse: ficai todos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do meu Espírito. Quando você está revestido do Espírito, do poder, você pode ir para a guerra com aquilo que você tem, que Deus ele vai te honrar e te dar a vitória. Porque tem pessoas que falam assim: mas como eu vou ir para a guerra se eu não tenho as armas necessárias para lutar? Se eu não sou um obreiro, se eu não sou um pastor, se eu não tenho um título, se eu não tenho um cargo, se eu não tenho posição, como que eu vou para a guerra se eu sou analfabeto, se eu não tenho escolaridade, se eu não tenho uma formação, se eu não tenho um diploma, se eu não tenho experiência, se eu não tenho um currículo? Aquele povo, eles não estavam acostumados a guerrear. Só que você precisa entender uma coisa: vida com Deus é vida de guerra. Enquanto você estiver vivo, você precisa entender isso, que você não vai conquistar nada na facilidade. É luta, é guerra. E a nossa guerra é contra quem? É contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. O povo não estavam acostumados a guerrear. A única coisa que eles tinham era a enxada e foice. E Deus falou: usa o que vocês têm para ir para a guerra. O que é que você tem? Deus vai usar o que você tem para envergonhar o teu adversário. Olha só o que o profeta falou para o povo: ó, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Deus está falando através da minha boca. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu vou usar o que você tem para envergonhar o teu adversário. Eu vou usar o que você tem para acabar com a crise. Eu vou usar o que você tem para restituir o que foi perdido. Eu vou usar o que você tem para te renovar. Aí o profeta disse: ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor,
fazer descer ali os teus fortes. Deus não chama covardes para ir para uma guerra. Ele chama fortes e valentes. Eu estou lendo o versículo 11 do capítulo 3. Presta atenção. Deus, Ele até tolera os tímidos e os medrosos. Mas Ele só vai para a guerra com quem é valente e forte e determinado. Espero que você reflita sobre essa palavra. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida de uma maneira poderosa. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe. Manda para o maior número de pessoas. Se inscreva aqui no meu canal. E eu tenho certeza que Deus ele é contigo. Forte abraço, Deus abençoe.